Olá, sejam todos bem-vindos a todos os alunos do primeiro ano. Eu quero saudar vocês com uma boa noite e uma excelente semana. Nós vamos dar continuidade ao que nós estamos estudando nos últimos dias, nas últimas semanas, que é um conteúdo básico, de ligação química. Nós já havíamos falado, já fizemos uma introdução desse assunto, então vamos dar continuidade nesta aula. Então vamos lá. Pessoal, na aula passada a gente falou um pouco sobre as ligações, as ligações que existem. Nós temos a ligação química, que é a força atrativa que mantém dois ou mais átomos unidos. Quando dois ou mais átomos estão unidos através de uma ligação química, formam-se as moléculas. As moléculas que são capazes de formarem as substâncias que nós conhecemos, substâncias químicas. A ligação covalente, ela resulta do compartilhamento de elétrons. Quando eu falar em ligação covalente, cooperação, esse co de cooperação, de compartilhamento. Ou seja, os átomos que estão participando da ligação química estão compartilhando seus elétrons. Eles não estão nem ganhando, nem perdendo os elétrons, eles estão somente compartilhando. Agora nós temos a ligação iônica, que são formadas por íons, Na verdade, aqui ocorre a transferência de elétrons, que a gente viu na aula passada. Alguém ganha e alguém perde. E aqui, por fim, a ligação metálica, que preferencialmente ela ocorre entre os metais. Então vamos lá. Os símbolos de Lewis, como eu havia dito para vocês anteriormente, são maneiras que Lewis, um estudioso, um cientista na área da química e também contribuiu também na área da física, ele pôde representar os elétrons por meio de algumas simbologias, dentre as quais a gente pode destacar os pontos e o formato de cruz. Então vamos analisar aqui os átomos e vamos perceber que aqui nós temos os elementos químicos e ao redor dele nós temos os pontos, os pontinhos, indicando uma simbologia de Lewis aqui. Esses pontinhos indicam os elétrons que estão ao redor do átomo, na sua última camada de valência. Existe uma regra chamada de regra do octeto, que nós já havíamos trabalhado ela antes, e ela busca fazer com que os átomos atinjam uma condição de estabilidade. Ou seja, os átomos, eles quando atingirem a regra do octeto, ou seja, quando atingirem na sua última camada 8 elétrons, este átomo será considerado quimicamente estável, ou seja, está estável. Ele não se encontra mais numa condição de reatividade. Em condições normais, ele será inerte, ou seja, ele não mais irá procurar reagir com outro elemento químico. Então, a regra do octeto ela prevê que na última camada, o átomo, o elemento químico, deverá ter 8 elétrons, Aqui nós vimos na aula passada um exemplo do que acontece quando atinge-se a estabilidade. Por exemplo, nós temos a reação do sódio, lembrando que o símbolo, a letra que se encontra entre os parênteses indica o estado físico da substância. Então eu tenho o Na sólido, eu tenho o Cl2 com G aqui, que indica gasoso, e o NaCl, que indica o estado físico sólido. Então nós temos o sódio reagindo com 1,5 de cloro 2, de cloro, Cl2, produzindo o NaCl. Aqui nós temos um valor relacionado à energia. Nesse caso, para nós da química, interpretamos desta forma. Delta variação, H se chama entalpia ou energia. Entalpia, esse bolinho indica padrão, e aqui o F de formação. Então a gente vai ler tudo assim, variação da entalpia padrão de formação, ou a variação da energia padrão de formação. Ou seja, quanto que vai ser liberado ou absorvido para ser formado a substância NaCl. Nesse caso, foi necessário 410,9 kJ. Observe o sinal negativo, indicando que essa quantidade de energia deverá ser liberada para que então seja formado o NaCl no estado sólido. Na reação que nós vimos aqui, com essas imagens, nós percebemos que houve alterações. Quando as substâncias começaram a reagir,
nós podemos observar facilmente a mudança de cor, a reatividade, a luminescência e depois um estado de equilíbrio, um estado de estabilidade. Nesse caso, dizemos que as substâncias reagiram e atingiram a regra do octeto, ou seja, adquiriram estabilidade. Então vamos lá, agora eu vou falar sobre a ligação iônica. A ligação iônica, quando acontece, nós temos que ter em mente que a ligação iônica ela é diferente da ligação covalente, que é a ligação que a gente havia trabalhado anteriormente. Quando nós falamos em ligação iônica, nós estamos falando em ligações que ocorrem entre íons, ok? Ligação iônica ocorre entre íons. Pessoal, mas eu não sei o que é um íon, tá? Então vou ler para vocês e vocês vão compreender. Sabe aquela reação que a gente viu anteriormente? Essa reação ela é uma reação violentamente exotérmica. Ou seja, é uma reação que libera energia, libera calor. Então vou colocar aqui como libera calor. Ao falar que essa reação libera calor, ou seja, para que tenhamos a formação do NaCl, como nós vimos anteriormente, precisaremos liberar o sinal negativo, 410,9 kJ. Então essa reação é chamada de reação exotérmica. Exo quer dizer fora, né? E térmico tende a passa uma ideia de temperatura ou calor, tá bom? Exotérmico. Então vamos lá. Inferimos que o NaCl é mais estável do que os elementos que o constituem. Por quê? Bom, simplesmente as moléculas ou as substâncias químicas em geral, elas vão buscar atingir um estado de menor energia, porque esse estado de menor energia configura uma condição elementar para a estabilidade. Então imagina só, se eu tenho um sistema com muita energia, esse sistema será instável. Agora, se eu tiver uma energia um sistema com baixa energia, com baixa quantidade de energia, esse sistema tende a ser mais estável, mais equilibrado. Então, se eu tenho, observe aqui o exemplo, uma variação de entalpia, por exemplo, positiva. Esse sistema ele é mais instável. Em termos físicos, né? Agora, se eu tiver uma variação de energia onde um valor final resulta em um sinal negativo, como a gente viu no exemplo anterior, dizemos que a condição foi estabelecida, foi liberado mais energia, foi liberada energia para o meio ambiente, obviamente, e a substância formada ela adquire uma configuração mais estável por deter menor quantidade de energia. Agora, o Na perdeu um elétron para se transformar em Na+. Observe que nós temos aqui o Na, um metal, um elemento químico da tabela periódica, representado na sua forma elementar. Poderíamos também colocar um numeral 0 aqui, indicando que ele se encontra no estado neutro. E o que acontece? Ele perde um elétron, ele perde uma partícula negativa e fica mais positivo. Em contrapartida, o cloro, vou colocar aqui o cloro, vou destacar, e o cloro, ele é representado pela letra Cl. Imagina só, o cloro, no estado fundamental, ele também é neutro, tem um zerinho aqui. Então, se ele ganha um elétron, se o Na perde um elétron e o Cl ganha um elétron, o que acontece com a configuração do Cl? Ele fica uma carga negativa a mais do que ele tinha antes, ele fica Cl-. Então, observe, segundo o próprio conceito aqui representado, Na+ tem a configuração eletrônica do Ne, que é um outro elemento químico da tabela periódica chamado neônio. E o Cl tem a configuração do Ar, que é um outro elemento químico que é chamado de argônio. Então veja bem, tanto o Na+ como o Cl- têm um octeto de elétrons circundando o íon central. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que o Na,
no seu estado fundamental, quando ele perde um elétron, ele apresenta, ele perde um elétron, ele se encontra numa categoria que nós chamamos aqui, vou colocar aqui em destaque, vou colocar aqui na frente para você saber. O Na+, ele é chamado não de elemento sódio, né? Mas a gente chama ele de íon, nesse caso, íon sódio, porque ele deriva do elemento químico sódio. Agora vamos ver o outro exemplo. No caso do Cl, no seu estado fundamental, ele não perde elétron, ele ganha um elétron. Obviamente que esse elétron veio de algum lugar, já vou falar de onde que ele veio. Então o Cl, no estado neutro, né, quando ele ganha um elétron, ele deixa de ser o Cl0, Cl neutro, e passa a ser o Cl-. E nós já acabamos de ver, né, qual é o conceito ou o significado do Cl-. A gente acabou de falar, porque a gente usou o exemplo do Na+, e se a gente usou o exemplo do Na+, a mesma lógica a gente pode aplicar no Cl-. Então vamos lá, Cl- também é um íon. É um íon chamado de íon cloro. Agora observe, tanto o Na+ como o Cl- eles possuem carga. Então, para que eu possa identificar e saber classificar se é ou não é um íon, basta eu notar, observar se há presença de carga nesses elementos químicos. Nesse caso, o Na apresenta uma carga positiva e o Cl- apresenta uma carga negativa, logo os dois são íons. Então, neste caso aqui, se eu fosse fazer aqui uma soma dessas duas reações químicas, se eu fosse somar, eu poderia facilmente, por exemplo, eu vou mudar a cor para facilitar a interpretação de vocês. Observe que no campo antes da setinha eu tenho os reagentes, depois da setinha eu tenho os produtos, ok? Então, no campo dos reagentes aqui da primeira equação, que eu vou chamar de primeira equação, e aqui eu vou chamar de segunda, no campo da primeira eu tenho o Na+. Tenho o Na+. Certo? O Na+. Aí, eu vou somar com a outra substância que eu tenho aqui na segunda equação. Qual é a outra substância? Cl-. Tem um Cl-. Então, Na+, aliás, Cl neutro também, né, pessoal? Cl- não, o Cl está no outro lado aqui da equação. Então, a partir desse momento, eu vou novamente desenhar a setinha. Observe que antes da setinha aqui da segunda equação, eu tenho um elétron. E aqui, depois da setinha da primeira equação, eu também tenho um elétron. Então, para que a gente faça a nossa equação ficar bonitinha e a gente consiga eliminar esses elétrons aqui, a gente vai desconsiderar eles. A gente vai eliminar eles. Como eu tenho um elétron em cima aqui na primeira equação, eu vou eliminar esse um elétron que está aqui embaixo, na segunda. E eu fico apenas com os íons após a setinha. Na primeira equação eu fico com Na+, e na segunda equação fico com Cl-. Aí o que acontece? Lá na física a gente aprende, quando a gente estuda a força eletrostática, a gente entende que cargas de sinais opostos se atraem. Então, se eu tenho um Na+, e depois eu tenho um Cl-, o que acontece? Vai acontecer uma atração, uma interação eletrostática. E aí vai formar definitivamente a substância que nós estamos analisando, o NaCl, chamado de sal, cloreto de sódio, conhecido como sal de cozinha. Aqui podemos dizer que os dois elementos químicos alcançaram a regra do octeto. Os dois íons alcançaram a regra do octeto. E ao alcançarem, adquiriram estabilidade. Todos nós buscamos estabilidade. Não é diferente a química, né? As substâncias químicas. Todas elas buscam estabilidade, buscam encontrar o sossego na vida, tá certo? Vamos analisar as configurações eletrônicas de íons dos elementos representativos. Por exemplo, pessoal,
Como saber se um elemento químico adquire ou não estabilidade? Nós já vimos falar. Precisa atingir 8 elétrons na última camada. Eu preciso ter 8 elétrons para que eu consiga adquirir estabilidade. Então vamos analisar caso por caso aqui e vamos compreender. Por exemplo, o elemento magnésio, o Mg, ele tem uma configuração eletrônica similar à configuração eletrônica do elemento Ne, que quer dizer neônio, tá? Então você não precisa decorar esses nomes, tá? Porque nós vamos, de tanto nós utilizarmos, você vai acabar se familiarizando, tá bom? Não se preocupa, só preste atenção esse ponto aqui que eu quero trabalhar com vocês. Então, ó, o magnésio, ele tem a mesma configuração do neônio e ele termina, a sua última camada é o 3s2, ó, camada 3, subnível S, e no subnível S tem dois elétrons. Então vamos analisar e comparar o magnésio com o íon dele, ó, magnésio mais. Olha só como é que fica a configuração. Ele tem a mesma configuração do neônio, porém, lá na última camada ele não tem 2 elétrons. Ele tem apenas um. Ele tem apenas um elétron. Ok? Então, ó, nós podemos afirmar, nesse caso aqui, pessoal, nós podemos afirmar duas situações, né? Qual é vamos analisar essa terceira aqui, ó. Eu tenho um Mg com carga 2+, ó. Tem uma outra diferença aqui para o magnésio, um outro tipo de íon. Agora observe, ele apresenta a configuração única e exclusivamente do neônio. Ele não apresenta nenhuma outra camada a mais, somente a configuração eletrônica do neônio. Professor, e esse neônio, professor? Como é que eu posso entender ele? Bom, vou colocar aqui para vocês. O neônio, ele é um gás nobre da tabela periódica. O neônio, ele tem número atômico 9. Então vamos fazer aqui a configuração dele aqui. Olha só. Aliás, pessoal, perdão, é 10, tá? Então, vou fazer a configuração e depois vamos comparar. 1s2, primeira camada, 2s2, segunda camada, ainda na segunda camada subnível P, não é? Que aqui no caso, pessoal, o subnível P pode ter até 6 elétrons no máximo. Então, ó, o neônio, ele tem na última camada, que é a camada 2, ele tem dois subníveis. Ele tem o subnível S e tem o subnível P. No subnível S, ele tem 2 elétrons. No subnível P, ele tem 6. Observe, pessoal, se eu somar aqui, ó, 2 mais 6 vai dar 8 elétrons. Então, nós podemos dizer que o neônio, ele cumpre a regra do octeto. Então, o neônio, ele é estável. Então, ó, se eu tivesse, por exemplo, uma pergunta, se eu fizesse uma pergunta para vocês compararem e dissessem para mim, ó, professor, vamos imaginar assim, olha, professor, por que que o Mg+, ele é menos estável, ele é não estável, e o Mg2+, ele é estável? Resposta, porque, pessoal, aqui, ó, ele apresenta um elétron sobrando aqui, ó, passando da configuração do neônio. Ele apresenta um elétron sobrando. Então, se ele tem um elétron sobrando, então ele não vai cumprir a regra do octeto. Ele não vai atingir os 8 elétrons na última camada. Sendo assim, esse íon, ele é não estável. Agora, o outro, o Mg2+, por ele adquirir a mesma configuração eletrônica do neônio, ele passa a adquirir estabilidade, ó, porque ele tem 8 elétrons na última camada, né? Então, é essa forma de você interpretar. Ok? Agora, ó, já que eu expliquei para você toda essa parte aqui, agora só pela análise você vai saber. Olha só, o cloro, ele tem uma parte da configuração dele do neônio, né, que é essa configuração, ó, e aí depois ele tem a camada 3s2, 3p5. Então, na última camada, o cloro, ele tem 7 elétrons. 7 elétrons. Então, faça a pergunta. O cloro, ele é tecnicamente estável ou tecnicamente não estável? Muito bem. Ele, tecnicamente,
ele é não estável. Não estável. Tanto é que ele é muito reativo. O cloro é um elemento químico extremamente reativo, né? Ele quer reagir urgentemente. Ele quer imediatamente reagir, porque ele quer atingir a regra do octeto, ele quer passar de ano. Agora imagine o Cl-, ó. Quando ele adquire essa estabilidade, voltando aqui, ó, a configuração eletrônica do neônio, que é essa aqui, ó. É essa configuração eletrônica do neônio. E aqui a camada 3, quando a gente vem aqui, a gente nota. Camada 3s2, camada 3p6. Aqui eu tenho de novo, ó, o S, subnível S eu tenho 2 elétrons. Subnível P tem quanto? Tenho 6. E se eu somar, eu vou ter quanto? Ter 8 elétrons. Pronto. Se eu alcancei os meus 8 elétrons na última camada, não me interessa saber nada mais. Só me interessa saber que o elemento químico é estável. Só me interessa saber isso. Tá certo? Então a gente já viu as configurações eletrônicas dos íons. Né? A gente consegue comparar agora quem é mais estável e quem é menos estável. Então, professor, e você que não analisou o Mg? Por que você não analisou? Bom, veja bem, quando eu tenho apenas 2 elétrons na última camada, nós dizemos também que nós chegamos a uma configuração de estabilidade, ok? Porém, a condição mais estável, né, que a gente viu aqui, que a gente analisou, é essa aqui, ó, Mg2+. Essa é uma condição mais estável, né, do elemento químico. Ele adquire os seus 8 elétrons. Né? O Mg também é um elemento químico fundamental, ele é estável por ele apresentar também 2 elétrons na sua última camada, né, atingindo uma configuração similar à regra do octeto, né, que indica que eu tenho que ter 8 elétrons na camada ou ter a configuração do hidrogênio. O hidrogênio geralmente o hidrogênio, para ele adquirir estabilidade, ele precisa ter 2 elétrons na sua camada. Então, eu atingindo 8 elétrons na minha última camada e na minha camada, a minha última camada, digamos assim, eu também apresentar essa configuração, nós podemos dizer que a regra do octeto foi cumprida, tá, ok? Então, eu gostaria que vocês, se possível, tomassem nota dessas informações aqui, ó, colocassem no seu caderno de anotações, né, fizessem um print dessas aulas, porque estamos aqui para crescer e aprender. E se vocês não escreverem, vocês não vão conseguir memorizar tudo que eu estou passando aqui para vocês, tá bom? Então, se você puder, pausa aí o vídeo depois, faça um print ou anote essas informações que serão úteis no futuro, tá bom? Então, muito bem, pessoal. Agora a gente vai falar rapidamente sobre a ligação covalente para que a gente possa chegar ao final da nossa aula. Imagina só, quando 2 átomos, a gente já havia falado aqui anteriormente, quando 2 átomos similares se ligam, 2 átomos similares significa dizer que são átomos iguais, né? Se ligam, nenhum deles quer perder ou ganhar elétrons para formar o octeto. Então, essa é uma coisa assim bem intuitiva, né, pessoal? Porque realmente ninguém quer perder nesse caso, né? Nesse caso, se é covalente, ó, eu lembro do covalente. Então você associa com compartilhar. Ó, compartilhar. Isso aqui é um macete, tá? Isso aqui eu usava na época de vestibular, de pré-vestibular, né? Covalente, falava compartilhar, eu já sabia. Ligação covalente, ligação compartilhar, né? Ligação iônica, ligação, você pode chamar, tem vários macetes para ligação iônica. Você pode usar assim, ó, ligação energia, você sabe, ligação energia, ligação iônica. Ligação, por exemplo, ligação positivo, negativo, ligação iônica. Ligação energia, ligação iônica. Ligação compartilhar, ligação covalente. Então são macetes, né, que nós usávamos no passado, eu usava, né, e me ajudou bastante. Então vamos aqui, ó. Quando átomos similares, eu vou deixar destacado, pessoal, então vocês podem destacar também, né? Deixo destacado aí para vocês saberem o que é mais importante. Quando átomos similares se ligam, eles compartilham, ó. Compartilham pares. Pares de quê?
pares de elétrons, para que cada um atinja o famoso octeto. Então todo mundo quer atingir esse octeto. É tipo assim, como se fosse um prêmio da Mega Sena, né? O indivíduo ele quer ganhar na Mega Sena, então todo dia ele está lá comprando, não é? Mesmo sendo difícil, mas ele está lá comprando o bilhete premiado, o bilhete, né? Sonhando que um dia ele possa ser premiado. Beleza? Então aqui, ó, cada par de elétrons compartilhado constitui uma ligação química. Então, ó, se eu tenho um par de elétrons que está sendo compartilhado, então eu tenho uma ligação química. E que ligação química é essa? Ligação compartilhar, ligação covalente. Ligação compartilhar, ligação covalente. Toda vez que eu falar em compartilhar, ligação covalente. Fechou? Vamos agora para o fim. Por exemplo, ó, H mais H forma H2. Observe que são dois elementos químicos similares. Ó. O hidrogênio é similar ao outro hidrogênio, são elementos iguais. E eles ligam-se e formam a molécula de H2, né? O gás hidrogênio, H2. Aqui, ó, nesse caso, tem elétrons em uma linha conectando os dois núcleos de H. Então, se eu fosse representar ó, como está ligado ou representado aqui, ó, como a ligação foi formada, basta fazer assim, ó. O hidrogênio, vou colocar aqui os dois hidrogênios, tá? Que aí fica, eu vou mudar aqui a cor. O hidrogênio ele tem um elétron na sua camada, um elétron. O outro hidrogênio também tem um. Só que é o seguinte, o hidrogênio ele busca atingir o octeto. Ele busca ter na sua camada, digamos assim, na sua única camada, dois elétrons. Lembra que a gente falou que eu tenho duas configurações para se cumprir a regra do octeto? Eu posso ter essa, que é a famosa oitava, digamos assim, né? São 8 elétrons, ou 2 elétrons. Então veja só, nesse caso aqui, os dois elementos químicos são iguais, se aproximam e todos eles querem compartilhar. Então, se eles querem compartilhar, eles vão formar um par de elétrons. Um par, porque os dois estão precisando, só que ninguém quer perder e ninguém... Se um ganhar, o outro vai naturalmente perder. Então, eles vão compartilhar. Nesse caso, ó, essa representação aqui, a gente chama ela de fórmula de Lewis, né? Vou colocar aqui, ó, para vocês e já podem anotar no caderno de vocês essa informação, porque é uma informação útil, tá? Então, a fórmula de Lewis, ela representa a ligação química dessa maneira, ó, indicando o par de elétron. O pontinho preto ele indica os elétrons que estão sendo compartilhados. Ora, se é um par, né, de elétrons, então são 2. Eu não posso ter um par com 3, né? Obviamente. Fórmula de Lewis. Mas também eu posso representar a mesma forma. Posso representar dessa forma, pessoal. Imagina só aqui, ó. Posso colocar assim, ó. Hidrogênio se liga a outro hidrogênio e forma H2. Então, ó, veja bem, eu coloquei aqui duas formas de representar para vocês, tá? Somente para vocês compreenderem melhor como é percebido esse assunto nos livros, nos conteúdos aí que trabalham o conteúdo de química, principalmente para o Enem, né? Então, ó, fórmula de Lewis, aqui uma representação que a gente chama de plana, de fórmula plana, tá aqui, ó, bem aqui. E essa outra fórmula que a gente chama ela também de fórmula molecular. Não repare muito a letra, tá? Porque a gente está em fase de aprendizado também. E é isso, basicamente é isso. Pessoal, eu agradeço pela atenção de vocês. A gente assistiu hoje o conteúdo que nós, na verdade, retomamos o conteúdo de ligações químicas. Nós falamos sobre as ligações iônicas, falamos sobre as ligações covalentes e vai ficar para a próxima aula o conteúdo de ligações metálicas, viu? Eu agradeço pela atenção de vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas de sala, se inscreva no canal, ative o sininho e eu vou ficando por aqui. Agradeço pela atenção, desejo a todos uma boa noite e Deus dê uma semana abençoada de muitas vitórias a todos nós, em todas as áreas da nossa vida
e que todas as conquistas possam ser derramadas na vida de todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Uma boa noite a todos que participaram do chat e que estão aqui comigo até essa hora. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.